Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em Veja, TV de Veja.com, e hoje minha conversa direto ao ponto é com um dos líderes religiosos mais polêmicos e ácidos do país, quiçá do mundo. Trata-se de Silas Malafaia, aqui nos estúdios de TV Veja. Pastor, tudo bem? É um prazer recebê-lo, pastor. Tudo bom, uma alegria, prazer estar aqui com você. Pastor, essa camisa é em homenagem ao PT, pastor? Veja, não faça isso que eu vou mandar arrumar uma camiseta da Veja, aquela camiseta que distribui em banca, vou mandar, traz uma aí rápido. Com uma foto do Sérgio Moro bem na frente, pastor? Não faça. Com a foto do Sérgio Moro aqui na frente. Agora, pastor, o senhor tem sido, como eu disse aqui, um dos líderes religiosos mais polêmicos, mais diretos e mais críticos em relação a esse governo do PT. A gente tem repetido dia após dia que nunca se viu na história do mundo um esquema de corrupção tão grande quanto o Petrolão. Nunca se viu na história do mundo um líder, pelo menos do mundo democrático, um líder como Luiz Inácio Lula da Silva, que tenha plantado uma semente tão maldita e que tenha dado esses frutos tão amargos que agora o país está colhendo. Tenho repetido que Lula plantou, Dilma regou, e agora quem está colhendo sem querer é o povo brasileiro. Isso aí é Bíblia que você citou aí, só que tu trocou os personagens. Troquei? Porque nos personagens da Bíblia a coisa é boa. Apolo, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é Deus. Está em 1 Coríntios 3,6, quer dizer, faz a Bíblia fala de caras que fizeram coisa boa, só que o que você fala é diametralmente oposto ao que está na Bíblia. Né? Um planta, o outro rega e o povo segura a onda desses camaradas. Eu vou dizer uma coisa para você, o que mais me entristece é ver como as instituições do nosso país aceitam uma coisa dessa e como é que esses caras querem dar um atestado de idiota ao povo, dizer que não sabiam de nada. Como? Lula é o mandão do PT. Como é que ele não sabe de nada? Como é que Zé Dirceu sabe e ele não sabe? Que conversa é essa? Isso é conversa pra boi dormir, eu não sou boi. Isso é conversa pra enganar idiota. Esses caras estão enganando. Quer dizer que a Dilma era presidente do Conselho da Petrobras, certo? Roubaram 1 bilhão em Passadina e ela também não sabe. E ainda teve a coragem de dizer que recebeu um relatório errado. Então, Reinaldo Azevedo já falou isso, eu não sou o primeiro. Reinaldo é um cara que eu leio sempre de Veja. Então, Reinaldo e Laura são os caras que eu mais leio aqui em Veja. Então, o que eu vejo? O Reinaldo também já disse isso que eu penso. Bem, se ela não está participando desse rolo, desse roubo, ok, eu não vou dizer que ela participou, mas, no mínimo, incompetência. Então, incompetentes não podem presidir um país. Pessoas, imagina, se num conselho de uma estatal ela não conseguiu ver o erro, imagina presidir uma nação com vários ministérios, com orçamentos monstruosos. Então, esses caras eles estão afrontando a inteligência do povo brasileiro e eu estou desconfiado, eu sempre digo desconfiado, certo? Que está chegando a hora do basta e a hora do chega. Será que já não chegou, pastor? Não, já chegou, Matheus, para o povo entender, porque o povo brasileiro é pacífico, graças a Deus. O povo brasileiro é bom, o brasileiro tem uma índole boa, né? Porque tem povo, se é na Argentina já tinha virado de cabeça para baixo tudo, que os caras lá são do couro mesmo. O brasileiro é pacífico, então eles se utilizam da necessidade do povo, das classes menores, não é? Das pessoas de bem, porque o pobre tem dignidade, aí que está enganado. Tem dignidade, mas ele, pela gama da necessidade que eles têm, certo? E também por uma história de ser subserviente, certo? A quem está no poder, a ser pedinte de quem está no poder, eles conseguiram, com esses programas sociais, que não foram eles que fizeram, mas eles ampliaram politicamente para dominar o povo, tá? Então demora um pouco para chegar no nível menor, mas está chegando, porque não adianta dar Bolsa Família e o cara vai lá no mercado e é outro preço, e o cara vai no hospital e toma lambança, então, e a conta da energia elétrica não precisa nem falar, então isso vai minando e o povo começa a ficar esperto. Por isso que eu estou dizendo que está chegando a hora. Para o pessoal que entende, já chegou há muito tempo, mas para chegar na massa da sociedade, para dizer, ó, acabou para vocês, eu acho que está chegando. Quem é, na sua avaliação, pastor, Luiz Inácio Lula da Silva? Como é que se define este personagem da política brasileira? Eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez pouca gente sabe. Em 2002,
2002, na eleição dele, eu fui o evangélico que apareci no programa eleitoral dele, certo? Dando um voto de confiança a ele. Ele me convidou e eu participei daquele conselhão, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidente da República. Eu fui o representante evangélico. Então, ele tem uma capacidade... subestimar as pessoas e dizer que as pessoas são idiotas e imbecis só porque você não concorda, aí você que é o idiota, na minha opinião. Um cara muito inteligente, se quer saber, na minha visão, ele conseguiu envolver as pessoas, inclusive eu acreditava que ele ia dar um melhor pro Brasil, eu acreditava, um cara operário, um cara que veio de baixo, um cara que, sei lá, pode resgatar as pessoas mais simples, das necessidades. Poxa, um cara que tem na pele tem o cheiro do povo, tudo isso, tá? Quando eu comecei a ver o que estava acontecendo, eu pedi a minha exoneração do conselho, eu falei, não é isso que eu estou pensando. Então, hoje, quando eu olho, na minha opinião, ele é o maior farsante do Brasil. Você vê que ele é tão inteligente, vou voltar à inteligência, que ele cai fora, ele some. De vez em quando a coisa está pegando fogo, você não acha o cara. E o que eu admiro, eu vou dizer uma coisa para você, que eu queria entender. Um cara que já ameaçou a imprensa várias vezes. Um partido que é doido para controlar a mídia, e eu queria entender, não é Veja, a Veja sofre porque ela é independente. Eu queria entender como é que os segmentos da mídia protegem esse cara. Eu fico bobo, ninguém quer acusar que ele está envolvido em mensalão, nem em petrolão, nada. Ninguém acusa, ninguém fala nada. Então, para mim, é o maior farsante e dos mais inteligentes que já apareceram no nosso país e na nossa política. Agora, o senhor fez um vídeo recentemente que foi viralizado nas redes sociais, em que o senhor disse que Jesus tem que curar o Lula da bebedeira, não é isso? Não, eu dei uma palavra do seguinte, primeiro, eu defendi a minha classe. Ele fez uma reunião com os sindicalistas e debochou dos pastores e até deturpou a Bíblia. Eu acho que quando você entra numa área que você não conhece, você vai falar bobagem. De Bíblia eu entendo um pouquinho, não entendo tudo, mas eu tenho um certo conhecimento, porque eu sou pastor. Então, ele foi dizer, vocês têm que fazer igual o pastor, dá o dízimo que Jesus salvará. Dízimo não tem a ver com salvação. Eu falei, aqui você apelou. Aí eu fiz um vídeo, certo? Dando uma resposta para ele, dizendo, ô Lula, deixa eu falar uma coisa para você aqui, olha, eu acho que você está dizendo essas coisas acerca de pastores, acho que você está precisando olhar o que seu partido está fazendo. Aí eu venho desenvolvendo, pá. No final, para fechar, eu disse, Lula, você vai entender o que eu vou falar aqui. Jesus liberta da cachaça. É uma mensagem, entendeu? É uma mensagem que eu deixei o que eu falei é o que eu creio. Quero ser honesto. Eu não joguei uma frase de efeito, eu estou dizendo uma verdade. Porque aí eu vou dizer aqui uma coisa e eu tenho testemunhas. Quando eu pertencia ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, numa das reuniões, eu subi até o quarto andar, ele chamou, eu vou dar nomes aqui, por favor. Pastor Jabes de Alencar, senador Walter Pinheiro do PT da Bahia, senador Magno Malta, 1, 2, 3, 4, eu e mais 4, 5. Na sala, quando eu cheguei na sala dele, eu observei que tinha alguma alteração no cidadão. Eu falei, cá comigo, falei, esse cara tá mamado. Sabe, o jeito que ele falou, sabe, de me pegar pelo braço, e eu não vou dizer palavras aqui que não dá, ele me pegou pelo braço e disse assim, pastor, você é... Se eu fosse pastor, eu ia ser igual a você. Eu acho que se você fosse presidente, ia ser igual a mim. Eu também não guardo, papai. Mas eu achei estranho. E eu posso estar até enganado, porque a gente se engana, a gente olha para uma pessoa, vê, pensa que é uma coisa e não é. Mas tem coisas que nem crianças de 7 anos conseguem se enganar, né, pastor? Me parecia, e eu tenho testemunhas, eu estou dando nomes aqui, que o cara estava meio alterado, não por ingestão de água, sabe? Alguma coisa misturado na água, que dá assim a pessoa, fica um pouco com a boca mole, o olho meio vermelho, falando meio, sabe? Eu tive essa... Aí eu já ouvi umas conversas, então eu deixei uma frase, eu não estou dizendo que ele é. Eu deixei uma frase. Essa frase, você pode dizer uma frase, fulano, toma cuidado.
Se você tá com algum problema, você assim, pô, ele tá falando é porque... Se você não tá, pode falar o que quiser, toma cuidado de quê? Então, apenas isso. Eu quero pegar esse pedacinho, essa frase que o senhor disse no final do vídeo, dizendo, olha, Jesus cura da cachaça, isso. né? E da corrupção? É só Jesus para dar jeito nesse país do PT? Como é que faz, então, pastor? É só milagre? Como é que você resolve isso? Olha que coisa interessante. É evidente que o Evangelho, ele tem uma coisa extraordinária. Ele transforma o homem numa nova criatura, num novo ser. Pastor não faz isso, padre não faz isso, não é o homem que faz. Eu creio no poder do Evangelho que muda o homem para uma vida melhor. Eu creio nisso. Tanto se eu não cresço, eu não pregava, eu não nasci para falar coisa que eu não vejo acontecer. Eu não nasci para falar de teoria. Então, o Evangelho transforma. E o Evangelho restaura o caráter da pessoa. Também restaura. Isso é verdade. Teve um cara na Bíblia, eu vou te contar aqui uma história. Lucas capítulo 19 fala de um cobrador de imposto que o cara era da pesada. O tal de Zaqueu metia a mão em tudo, roubava igual um cachorro safado mesmo, ladrão, pilantra. Era do PT. Não, pode ser de lá da época. PT da época. Ele teve um encontro com Jesus. O encontro foi tão impactante que ele diz assim, Senhor, eu vou devolver quadruplicadamente e eu vou dar a metade dos meus bens. Aí Jesus faz a declaração para ele. Hoje veio salvação a essa casa. Então, para você ver o poder do Evangelho, faz com que um cara que era um chefe da arrecadação de impostos para o governo romano, que o judeu tinha raiva, um cara, ao ter um encontro com Cristo, se arrependeu. O que é arrependimento? Arrependimento é isso aqui, numa linguagem bem simples. Você está numa estrada, parar, sair dela e entrar por outro caminho. Então, arrependimento faz você sair de qualquer caminho do erro. Mas isso quem produz, eu garanto para você, não é a minha religião, não sou eu como pastor. Só o poder do Evangelho que pode fazer um cara... Parei, sai daqui e vou para cá. O cara tinha uma vida em qualquer área, toda desregrada, toda bagunçada, fazendo um monte de porcaria. E não estou falando de corrupção, de qualquer coisa. Faz ele sair dessa área e passar para outra. Então, Jesus dá jeito nisso quando a pessoa quer. Agora, minha filha, quando a pessoa quer, nem Deus... Aí é que muita gente está enganada. Por que Deus não intervém? Bem, a soberania de Deus faz uma coisa sensacional. Dá o livre-arbítrio ao homem. Diz assim, decida. Agora, eu vou pedir conta da tua decisão. Decida e depois é comigo aqui. Depois acerta. Então, está na soberania do homem, do livre-arbítrio, que é a soberania do homem, que a soberania de Deus permitiu para ele decidir as coisas. E Deus não vai intervir naquilo que eu e você podemos decidir, como não vai descer anjo do céu para votar. Não desce anjo do céu. Somos nós, na nossa cidadania, que nós podemos mudar o país. Votou em alguém, não deu certo? Então muda, é o que eu falo. Quer dizer quando dá uma coisa errada na tua vida, você nunca mais faz ou você tenta de novo? Eu já votei em muita gente errada. Só não voto mais, até acertar. Eu acho que o povo brasileiro tem que fazer isso. Agora, quando a gente vê esse esquema todo de roubalheira, eu tô tweetando aqui, tá, gente, para você conseguir participar. Essa entrevista está sendo gravada, mas você vai conseguir participar ainda assim. Quando a gente vê... pastor, um esquema de roubalheira que serve a um projeto de poder, porque é um projeto de poder, e também aos luxos todos, que essa gente gosta e gosta tanto, né? Zé Dirceu da vida, o Lula com seu triplex, depois com seu duplex aqui em São Paulo, com seu triplex no Guarujá, né? Gosta de uma vida boa, gosta de uma mamata, gosta daqueles vinhos de 10, 20, 30, 40 mil dólares, é uma belezinha, né? A gente vê que isso é muito humano, usando uma linguagem bíblica, é da carne, né? Da turma do PT. Natureza humana. É a natureza humana, quer dizer, se beneficiar de tudo isso. É porque seria muito fácil jogar, não, vamos tratar aqui a coisa por um lado espiritual, o senhor que é pastor pode falar disso, mas é bem humano, né? Essa canalice, essa roubalheira é bem humana. É claro, a Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. É a Bíblia que diz isso, o dinheiro por tudo responde. E o poder, minha filha, o poder, querida, é um negócio perigoso. Porque o poder faz você corromper qualquer coisa por causa dele, faz você perder seus valores, faz você destruir seu caráter. O poder é um negócio... o poder é muito perigoso em qualquer instância. A gente fala do poder de presidente, não, qualquer instância. Você quer ver? O camarada é auxiliar administrativo de um setor. Passou a ser chefe. Tem 2. É ele e mais 2. Eu gostaria de informar aqui nesse local, até muda de voz. Eu gostaria de informar que agora temos uma nova regra aqui. O poder, a gente fala do poder aqui em cima...
Em qualquer nível de poder. Se você não souber lidar com ele, e eu sempre vejo uma coisa. Declaração até de Nietzsche, né? Que era um combatente aí da ideia de que Deus existe. Toda relação é uma relação de poder. Até de Deus, que Até Deus é de poder. Deus. Então, agora, escute isso. O que sempre eu vi é que o discurso da esquerda, ele é hipócrita e farisaico. Na verdade, eles pregam uma igualdade aqui para a elite política manipular quem está embaixo. Na verdade, é uma casta de privilegiados, isso vem lá do comunismo. Vê lá quando foi arrebentada aquelas nações, todas que eram dominadas pelo comunismo, todas aquelas nações, para ver a elite política vivendo nabescamente, certo? Na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a mulher do Brezhnev que convidava as amigas e trazia a Filarmônica de Moscou para tocar em chás altamente sofisticados, banheiros de ouro, certo? Piscinas aquecidas, coisas fantásticas na Romênia, isso foi na Polônia. Então, esses caras têm o DNA da mentira e do engano. Igualdade para vocês aí, nós somos uma elite. E isso aqui tem um outro viés que eu vou te falar. Por que esses caras investem na destruição da família? Tudo que é para bombardear a família, eles estão do lado. Por quê? A família é o último reduto de autoridade da sociedade. Porque a família tem a figura do pai e da mãe, que são figuras de autoridade. Então vamos destroçar isso. Não, quem vai educar é a escola. Isso é um jogo antigo do comunismo, gente. Para tirar da família o poder e a autoridade. Aí o que eles fazem? Quando você tira da família o poder e a autoridade, você faz uma massa de informes. Essa massa é manipulada por uma elite política. Isso é um jogo ideológico dos mais perversos que existem e que vem lá de trás. A gente vai falar já sobre essas questões da família e, claro, da homofobia, do beijo gay, tudo isso vai entrar na pauta. Mas primeiro a gente vai falar um pouco mais de política, porque esse negócio é bom. Falar de política é bom, viu, pastor? O senhor... E você gosta muito. Não tem jeito. Você tá no teu DNA. Tá aqui, ó. Já falei em DNA, tá no seu. Tá no meu. O senhor adotou aí nesses últimos anos, o senhor mesmo disse, olha, eu já fui pró-Lula, errei, até eu caí na conversa aí, né, do ex-presidente. E depois disso, depois que o senhor viu, né, que aquele pato era ganso, ou aquele ganso era pato, né, o senhor resolveu adotar esse discurso muito crítico. E claro que veio aí uma tentativa de retaliação. O PT, inclusive, colocou Receita Federal para investigar o senhor, fazer aí um vasculhão na sua vida, não encontraram nada. Colocou? Ainda estão? Colocou? Opa. Ainda continua, eles não param não. É uma tentativa de intimidação. Eu conheço o jogo. Só que eu tô aqui, né? Tô só esperando o final da história, porque eu tenho minha consciência. Se eu fosse o que eles pensam que eu sou em relação ao que eles fazem, pensam que eu faço, ou que algum pastor... Porque ele viu essa história? Tem um pastor, 2, 3 bandidos. Tudo que é pastor é bandido. Bandido tem tudo que é segmento social. Eu digo isso, tem pastor bandido? Tem padre bandido, advogado bandido, vai por aí fora. Então, você pensa que... Quando eu fiz, eu vou dizer como é que foi o fato. No dia 6 de junho de 2013, eu fiz uma manifestação em Brasília, numa quarta-feira à tarde, que foi uma das maiores. Tinham lá mais de 70 mil pessoas. E eu disse em alto bom som, ainda estavam discutindo sobre o mensalão, o final da história, eu disse, Supremo Tribunal Federal, bota esses bandidos na cadeia. Aí o povo fez, cadeia, cadeia. Se pegar os vídeos, tá lá. Muito bem. 30 dias depois, 2 equipes diferentes me intimaram. A igreja que eu sou pastor e a Associação Vitória em Cristo, que é uma entidade sem fins lucrativos, e aí começou. 1 ano de investigação. Olha aqui, eu estou dando dados, eu comprovo isso em qualquer área do judiciário. 1 ano, eles pediram mais de 1000 documentos, de tudo. 1 ano depois, essas equipes diferentes encerraram, porque não encontraram nada. Encerraram. Negócio de 10 dias, 8 dias, 7 dias, eu não me lembro aqui o tempo certo. 2 outras equipes diferentes, uma em cima da igreja e outra em cima da associação, no mesmo ano que foi 2010. De novo, isso é o quê? Se isso não é perseguição, é o quê? Depois de 3 auditores fiscais, durante 1 ano, pedir tudo que é documento, encerrar nas 2 entidades, grupos diferentes, depois
que encerra, que não encontram nada, abrem de novo e o pau tá quebrando, certo? O pau tá quebrando até agora e eu tô esperando, certo? Eu digo que eu não contrato advogado de porta de xadrez, tá? Meu advogado é uma grande banca do Rio de Janeiro, Dr. Jorge Vacite Neto, está aqui comigo até, veio me acompanhando, ele está aqui, está assistindo. Então, eu disse, Dr. Vacite disse, calma, vamos esperar para ver o final da brincadeira. Então, você vê, nós estamos em 2015 e eu ainda estou lá debaixo de averiguações da Receita Federal, mas eu estou quietinho, bom cabrito não berra. Mas sabe o que é isso? Para intimidar, pensando que eu me calar. Certo? E olha, a Receita Federal é uma instituição fenomenal para o país. De gente séria. Tem muita gente séria. Eu não sou criança, não sou idiota. Agora, porque estão em cima de mim, é bandido? Não. E quero te ser franco. Eu não tomei a charque de ninguém. E podiam, lá no ano, que vieram pelando tudo, podiam chegar e dizer, ó, compõe aqui um negócio, a gente encerra. Ninguém, vieram mesmo pro pau. Não vieram para brincar. Certo? O senhor teme alguma coisa? Eu não temo, não, porque eu sei, eu digo sempre uma coisa. Primeiro, eu sei quem eu sou e eu sei em quem eu tenho crido. Essas duas coisas, certo? Ninguém vai prevalecer contra mim com cachorrada, com mentira, com safadeza. Ah, tem aqui um erro. Ah, tem um erro? Eu não sou contador? Você sabia que existem 4... Deixa eu falar isso, que isso é muito legal. Você sabia que existem 4 profissões que pode botar você no céu e no inferno? Vou te mostrar. Fala, pastor. Médico. O cara diz que você tá com uma coisa, você diz o quê? Você não sabe. Você sabe se você tá ou não tá? É um contador. O cara que faz a contabilidade, não sou eu, como é que... Eu não entendo de contabilidade. Advogado e pastor. Tá aqui as 4. Eu tô me... Sabe por quê? Chega uma pessoa com um problema do tamanho de um bonde para um pastor... A pessoa está aflita, a pessoa está agoniada, a pessoa crê que aquele cara... E ele vai e dá uma direção que vai estourar a vida da pessoa se não tiver sensibilidade. Essas 4 profissões... Pastor não é profissão, é sacerdócio, mas vou incluir para o pessoal entender. Bota qualquer um no céu ou no inferno. Se o meu contador... Uma coisa é erro, outra coisa é roubo, laranja, tirei dinheiro da igreja, aqui... eu tô desafiando, tô usando a TV, tô desafiando a Receita Federal a provar que eu tirei dinheiro da igreja, que eu roubei a igreja, que eu roubei a associação, que eu desviei verba. Eu fui talvez uma das únicas pessoas, quando um bandido do jornalista da Forbes disse que meu patrimônio era de 150 milhões de dólares, e eu sei porque ele falou isso, o interesse, dizendo que a Polícia Federal, você jornalista sabe, entende o que eu vou falar, que a Polícia Federal, o Ministério Público é que deu as informações. Quando é que a Polícia Federal dá informação de patrimônio de alguém? A receita para dar é em sigilo de justiça. Então ele fez para tentar me denegrir e os interesses estão debaixo do pano. Então, sabe o que eu fiz, filha? No meu programa em rede nacional de televisão, eu peguei minha declaração de imposto de renda e botei que é 2% do que ele falou. Eu não devo nada, tá aqui, ó. Eu ponho, eu abro, eu assino. Abre lá meu sigilo fiscal, eu assino para qualquer juiz, para qualquer um. Vamos ver. Eu desafio. Diz que eu roubei a igreja. Dizer que o outro é ladrão, dizer que o pastor é ladrão é mole, minha filha. E tem aí mesmo. Agora, eu tô desafiando. Olha o que eu tô falando. Eu tô usando um veículo poder. Eu desafio a Receita Federal, o Ministério Público, quem quiser aprovar que eu desviei dinheiro da igreja para botar no meu bolso, que eu tirei dinheiro da associação para me completar, ou desviei para laranjas, para terceiros, para esse dinheiro vir para mim, eu tô desafiando. Eu sei o que eu sou. Desafio tá feito. Aqui na TV já. Vamos continuar essa conversa aqui que tá esquentando. Meu advogado deve estar dizendo assim, meu Deus. Fica quieto, homem. Meu Deus. Tô certo, doutor Vacite? Ele me acompanha, ele tá aqui me ouvindo. Tá certo. Porque é verdade. Descobriu, pastor, teve um erro contábil. Meu filho, eu não sou contador. Tem erro contábil, tem que pagar alguma multa? Eu não brinco por isso. Mas já teve erro contábil? O senhor descobriu no meio desse processo ou ainda não? Não, de erros. Me deram uma multa na igreja. Mas nós estamos recorrendo porque ela não é legal. A maneira que eles olharam e viram, e eu tô recorrendo. Deram uma multa na igreja. Mas não é por roubo, é procedimentos fiscais. Pode acontecer, se uma investigação vir, dizer, tem aqui um erro contábil, porque você pagou a uma empresa e tinha que reter não sei o quê. Meu filho, eu não controlo. Eu nem assino o cheque da minha igreja. Eu criei no meu estatuto a figura de um administrador
para que o tesoureiro e o administrador, que tem que ter 2 nas instituições, assine, porque eu não gosto de detalhe do dia a dia. Eu nunca gostei de administrar o dia a dia, eu não nasci para isso, sabe? Eu sou agoniado com essas coisas. Na editora, que eu tenho uma editora, é minha cunhada que toma conta de todo com a minha filha. Eu não quero saber. Então, na igreja, eu tenho 2 pessoas da minha confiança para assinar. Eu nem assino, mas se tiver um erro contábil, eu não tô aqui para dizer, olha, pode ir lá, vocês não vão, pode encontrar, não sei, pode encontrar. Agora, eu não tô falando disso, eu sei qual é o jogo. O jogo é, eles estão pensando que eu sou ladrão. Eles estão pensando que eu vou encontrar falcatrua, sabe? E vão quebrar a cara. Pensando ou induzindo outros que pensem? Eu acho que... Mas ó, o que eu tô vendo, o que eu acho, o que eu acredito... Eu sempre acredito nas pessoas. Eu acredito que, como a Receita Federal é uma instituição séria e importante, lá dentro tem muita gente séria, que não é nem do PT nem do PSDB. É gente profissional de alto nível. Lá tem os melhores caras na área da tributação, dessa coisa toda. Então, eu acredito que gente séria vai ver que tem cachorrada na história. Vamos falar de um outro homem que é bravo, né? E que tem colocado aí o PT debaixo do chinelo, é uma surra atrás da outra, surra de cinta. Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara dos Deputados, que começou derrotando o PT no momento em que foi eleito presidente da Câmara. Eu estava lá, a gente parecia final de Copa do Mundo, foi de goleada. O PT tentou de tudo, inclusive fez a besteira de colocar o Arlindo Quinalha, que não queria disputar esse páreo não, mas foi obrigado, passou por um vexame junto com o próprio Partido dos Trabalhadores. Pois bem, o senhor fez um discurso muito inflamado em relação à corrupção na Petrobras, na Marcha para Jesus, né, no Rio de Janeiro. O senhor citou aí recentemente a questão do mensalão, agora, há pouco, mas o senhor também discursou aí em relação ao Petrolão. Eduardo Cunha estava do seu lado. Ele também é investigado pela Lava Jato, pelas questões envolvendo o Petrolão. Foi um dos convidados desse evento, né? Não há uma contradição? O senhor foi criticado nas redes sociais por isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma investigação não significa que alguém é aquilo que a investigação propõe. Pode até dar com burro na água. Eu não posso aqui fazer, olha, eu vou fazer uma defesa de Eduardo Cunha. Eu não sou Deus, eu não tenho o atributo da onisciência nem da onipresença. Se eu tivesse esses 2 atributos, eu podia dizer, tem alguma coisa aí que tá... Tem alguma coisa aí, eu não vou dizer tudo, ou então eu dizer, não tem nada. Agora, eu vou dizer por uma visão. Eduardo Cunha é um cara inteligentíssimo. Eu vou dizer aqui, alguém não pode saber, como eu conheço um pouco, ele é um cara de um QI, vamos falar do antigo QI. Ele é um gênio, tá? Se os estudiosos classificarem esse cara, ele é um gênio. A maneira da acusação é muito infantil. Alguém diz que ouviu que o outro levou dinheiro numa casa na Barra. E que diz, alguém diz, sujeito indeterminado, que levou numa casa na Barra. Então eu acho que a acusação é muito ridícula para o nível do cara. O nível da inteligência e da capacidade do cara. Porque, olha, o negócio é o seguinte, eu entreguei o dinheiro aqui, como eu vi lá do Vacari. Foi na irmã dele, entreguei tal, foi lá no gabinete, vê lá o filme lá do edifício que eu subi, entreguei, pá. Ok? Aí, não tô aqui pra falar nada. Então, a maneira uma outra coisa que eu achei interessante, eu sou psicólogo, eu sou um bom observador. A reação. Eu não vi ninguém que foi acusado, nem em mensalão, nem em petrolão, dizer assim, eu vou na comissão, podem me interrogar, eu quero ir, me convoca aí. Só viu o Eduardo Cunha fazer isso. Eu não vi ninguém partir pra dentro e dizer assim, não vou aceitar, vou pro pau. Não, meus advogados respondem, meu advogado fala, sabe? Ninguém fala. Então, quando eu não tô dizendo, eu não sou Deus, eu vou dizer o quê? Como é que eu vou botar a minha mão? Bota aqui. Eu não posso. Eu não tenho nem autorização para fazer. Nem pelo meu filho. Que eu conheço bastante, não sei. Ele é um ser, é um indivíduo. Sabe o que é indivíduo? A qualidade de ser único, inconfundível. Olha que coisa linda. O que é um indivíduo? O que somos? Nós somos únicos, inconfundíveis, sabe? Insubstituíveis. Então, eu não tenho como dizer. Agora, acho estranho. E outra, na Marcha para Jesus... Eu não sou o dono da marcha, tá? Eu sou presidente do conselho e é praxe a marcha receber qualquer político. Já tive o prefeito do Rio, já tive Lindenberg e Farias, eu recebo e honro.
Tá? Qualquer um que chegar, eu honro. Tava lá Bolsonaro, tinha um monte de deputado. Eu honro. Então, só que ele é o presidente. Eu aprendi a lei do protocolo. Eu tô com a terceira autoridade do país. Agora, eu tô dizendo assim, não de defesas apaixonadas ou loucas, que eu não sou criança, mas é muito frouxo, é muito raso o ataque a ele. E outra, que coincidência é essa? Como é que o procurador, 2 dias antes de soltar a relação, está com o ministro da Justiça? Ah, se isso aqui, desculpa, se isso é um país sério. Ah, minha filha, como o cara tá com uma autoridade do governo que está enrolada até o pescoço, 2 dias antes de soltar uma lista de acusações que vão bombardear, sabe, a integridade e a vida das pessoas. Então, me desculpe, outra, o Eduardo ganha com discurso contra o governo. Vamos tentar dar uma trava nesse cara aí para ele amansar, só que eu tiro só pela culatra. Essa aqui é mais uma prova. O cara é macho. Pode não gostar do Eduardo, na minha opinião. Ninguém é obrigado a gostar de político nenhum. Pode não gostar agora. Eu não voto nele, eu tenho meu candidato, eu tenho um deputado federal do Rio, que é o Sóstenes, que é meu deputado eleito pela minha influência, mas desconhecer o trabalho de Eduardo na frente da Câmara, ele está dando dignidade a esse poder, está mostrando que pode se trabalhar em favor do Brasil. Você pode não gostar de alguém, mas reconhecer o seu trabalho, tem que reconhecer. Não estou aqui dizendo que ele não está, então, eu só estou achando muito fracos os indícios para acusar ele. Bom, para a gente passar para o próximo bloco, eu quero fechar a questão Câmara, porque o senhor acabou citando o Sóstenes aí, que é o seu candidato, né? O senhor o apoiou, isso, etc. E tal. O senhor já apoiou aí outros candidatos na história, sim, né? Sim. Como o próprio Lula. Tinha que apoiar o Lula, né, pastor? Fala sério, né? Eu vou lhe dar uma bronca aqui. Como é que o senhor fala? A culpa também é sua, não, pastor. Então eu vou lhe dar... Porque o senhor levou um monte de gente a votar nele. A culpa também é sua, Eu vou pastor. lhe dar uma palavra para você. Você sabia que a grandeza do ser humano não são seus acertos? Você sabia que a grandeza do ser humano é reconhecer seus erros e corrigir suas rotas? É verdade. Ainda bem que o senhor corrigiu a tempo, então eu tô nessa. Mas deixa eu lhe perguntar, o senhor, com esse ânimo todo, com essa coisa da política, né, com essa veia política, com esse discurso ácido e com essa multidão que ele segue, nunca pensou em correr esse páreo, não? Seguir candidato? Eu vou te explicar por quê. Partidos são partes da sociedade. Eu não sou de parte, eu sou do todo. Eu não fui chamado para isso. Eu acredito que o cara, para ser político, é uma chamada para isso aqui. Como é que eu posso ser pastor e ser político? Não dá. Ninguém é chamado para 2 coisas, na minha visão, com muito respeito. Eu não estou falando mal de quem é pastor e está lá, cada um tem o direito de pensar. Não, pastor, me licenciei como pastor e estou lá, ok. Então, e outra, olha que coisa interessante. Se eu fosse de um partido político, eu ia ser eleito deputado. Molinho. Elegi gente que ninguém conhecia. Quem era Sóstenes? Ninguém sabia quem ele era. Ele aqui é meu candidato. Bum! Foi eleito. Foi o 12º mais votado no estado do Rio. Tá? Meu irmão é candidato. É o 3º mais votado como deputado estadual. Então eu me elegeria. Só que se eu faço isso, eu ia ser 1 entre 500 e burdoada. Quando eu não sou, um dia desse eu tive no Senado. Eu falei com o líder do PSDB, com o líder do PP, com o líder do governo, Delcídio Amaral. Falei com vários caras daqui. Por que todo mundo me recebeu? Porque, primeiro, eu não estou disputando com nenhum deles. Eu não estou disputando espaço. Você é de que partido? Do PMDB? Então se vira lá com o PMDB, malandro. Você é de que partido? Do PSD? Se vira lá com o PSD. Então o senhor não precisa costurar uma coerência partidária para os apoios. Porque o senhor já apoiou Tucano, por exemplo, Serra. Claro, né? Eu sou apoiar. Os seus 2 representantes do Congresso são do PSD. Teve também gente do PMDB, gente do PT. Eu apoiei vários. Na legislatura, lá, tem vários caras, deputados federais, que usaram a minha cara e a minha voz no programa eleitoral. Primeiro eu quero saber a vida do cara. Hoje, antigamente eu tinha um discurso assim. Eu fazia assim. Estou dizendo como é que a gente vai evoluindo e vai aprendendo, que ninguém nasce sabendo tudo. Eu dizia assim, o que importa é a pessoa, não é o partido. Eu sempre falei isso. Quem pegar aí minhas mensagens na internet, a gente vai ver que eu falava isso há 4 anos atrás. Mas depois dessa lama do PT, aí eu digo, não, com todo respeito. Do PT não dá agora. Você não apoiaria mais um candidato do PT? Nem a deputada, nem a nada. Agora não. Tenha paciência. Pode vir vestido de ovelhinha, cordeirinha, não tem, não tem. Acabou. Então sai de lá. Então sai de lá. Eu, por exemplo, eu estou ouvindo falar que Walter Pinheiro vai pular fora.
o senador da Bahia. Ele disse para mim pessoalmente, ele falou, a coisa está ficando muito feia e como é que fica isso? Então, eu ouvi dizer que Paulo Paim vai pular fora, tá? É gente que tem dignidade, está no PT, então o cara começa a fazer um questionamento sobre a sua história política, claro. Autocrítica. Claro. Então, hoje, eu vou querer saber que partido é o cara, certo? Qual é o teu partido? Como é que é? Extrema esquerda, tô fora, não apoio ninguém. Ninguém de extrema esquerda eu apoio. Porque combate as ideologias que eu prego. Então não tem. Agora, eu apoiei candidatos para deputados federais do PSDB, apoiei gente do PSB, apoiei gente do PSD e do PMDB. Então tem deputados lá que eu emprestei minha cara nesses partidos aqui, certo? Porque eu sou do Rio, mas como eu sou uma figura de uma certa influência no meio evangélico, eu não conheço nenhum líder evangélico que tem influência total, eu tenho uma certa influência, certo? Como outros líderes, então, né, como eu sou um cara que bota a minha cara pra tapa e marco posições, então ajudei a eleger alguns. Além do Lula, o senhor se arrependeu de algum que ajudou a eleger? Ah, sim, Sérgio Cabral. Eu me arrependi de ter... O Sérgio Cabral eu pedi desculpa numa rádio FM evangélica do Rio. Por que especificamente? Eu vou dizer por quê. Quando o Sérgio Cabral foi candidato, ele tinha um monte de projeto dos ativistas gays que ele fez. Aí, política é uma composição. Eu falei, amigão, só quero te fazer uma pergunta. Se você for eleito governador, você vai dar corda àqueles projetos que você deixou na Assembleia ou vai segurar? Não, pastor. Não. Vamos segurar isso e tal, papapá. Então tá bom, vou te apoiar. Entrei no programa dele eleitoral, falei na minha comunidade, ele foi eleito. Filha, 90 dias depois que esse cara foi eleito, ele ressuscitou tudo. E foi por causa dele que o Supremo Tribunal Federal deu a união estável ao ativismo gay. Foi ele que provocou o Supremo. Aplicou um golpe no senhor então, pastor? Aí eu fui pra rádio, falei, meus amados irmãos, errar é humano, eu sou humano e erro. Eu pedi a vocês para votarem em Sérgio Cabral, me perdoem, porque ele não cumpriu, porque ele não tem palavra. Aí larguei o aço em cima, certo? Então eu faço isso. Ah, é? Eu vou apoiar. Como é que você vai saber? Você apoia um político, tá? Aí eu penso assim, pastor, o senhor apoia ele, tá? Eu seria incoerente se eu continuasse apoiando alguém que eu sei que está fazendo cachorrada ou que não tem palavra. Aí podia me acusar, o senhor não tem coerência, foi comprado, pastor? Qual é o jogo? Agora, quando você descobre que você apoia alguém que não cumpriu com a palavra em alguma área, tá, daquilo que você acordou ideologicamente, ou que entra numa lama desgraçada de corrupção, tô fora. Certo? Esse foi os dois de nível maior que eu me arrependi de ter. Não só porque eu não tenho como só votar, porque hoje os evangélicos são 25, 27% da população. E como eu sou um cara que eu não sei ficar calado, eu não sei ser covarde, aí a imprensa, vocês... A culpa é nossa, pastor, gente ruim. Vocês não são brincadeira. O tal do Thiago Prado, que não é brincadeira. O seu Reinaldo Azevedo, que não é brincadeira. E agora a senhorita aqui entrando nessa mesma caldeira, não deixa a gente quieto e eu não tenho papo na língua e vou largando tudo. Aí eu não tenho como me isentar. Essa que é a história. Pra gente fechar a questão política, pastor, o PT, o ex-presidente Lula e o filhote dele, a cria dele, Dilma Rousseff, foram as piores coisas para o Brasil, na sua avaliação? Olha, é triste a gente falar isso, sabe? É triste porque você perde um tempo da história de um país e de um povo. O Brasil podia estar lá na frente. O Brasil jogou todas as oportunidades no lixo. Fizeram proselitismo político, isenção, a linha branca, automóvel, casa, agora tem um cheque para mobiliar o projeto Minha Casa. Vamos distribuir Bolsa Família para quem não precisa, que vai de carro buscar o dinheiro e deposita na conta da poupança. Quer dizer, isso é uma das coisas mais horríveis, fazer o povo ser cliente de um governo que instala o caos, faz esse povo sofrer para depois comer migalha para se manter no poder. Como é que isso é a coisa de mais horrível que aconteceu na história política da nossa nação e que poderia ter sido uma das melhores coisas, porque um cara que vem de baixo sabe o que é sofrer, sabe qual é. O cara vem de baixo, gente, isso tem um valor muito grande. Meu sogro dizia assim, quando ele via comida no prato que sobrava, tá deixando comida? Não quero mais. Você não sabe o que é passar fome. Vê se uma pessoa que passou fome deixa a comida sobrar no prato. Tá lá nos meandros lá do inconsciente. Então como é que um cara que
que vem de baixo, da lascada da miséria, que tem a oportunidade de resgatar uma nação, leva a nação pro buraco. Um traidor? Olha, no nível do povo, sim. E um dissimulado para tentar se manter no poder. Rapaz, eles fazem uma coisa incrível. Eles conseguem ser governo e oposição. Ele é governo e critica ele mesmo, e eles criticam ele mesmo e falam deles, mas continuam para poder dizer, vamos dizer que nós estamos criticando isso aqui para se manter no poder. É um jogo tão sórdido, tão sujo, que dá repugnância. Você que consegue ver... Meu sogro dizia uma coisa interessante. Meu sogro foi um cara fenomenal, assim, na minha vida. Ele dizia assim, meu filho, você sabe qual é a pior coisa do mundo? O que é? Um pastor muito experiente falou, é o pobre burro. Eu falei, não estou entendendo o que o senhor está falando. Pobre burro é a pior coisa do mundo. Não, o pobre inteligente, desculpa. A pior coisa do mundo é o pobre inteligente. Por quê, pastor? Sabe por quê? Ele sabe das coisas, mas não tem acesso ou não tem a grana. Ele sabe o que é bom, sabe o que é a coisa, entende, mas devido a questões sociais e uma série de inconvenientes, a pior coisa é o pobre inteligente. Quer dizer, quando você percebe e você não tem o poder de mudar, e você está vendo, você sozinho não tem o poder. Por isso que o povo brasileiro tem que entender isso. Sabe? Nós temos que entender que isso não é uma coisa de uma pessoa, isso não é uma coisa de uma ideologia, de uma pessoa. Isso é uma coisa da nossa nação, gente. Quem está indo pro brejo é o nosso país. Eu não estou perdendo emprego, querida. Eu não perco emprego. Quer dizer que porque eu não perco o emprego, tá tudo bem pra mim? Eu tô bem, legal, eu tenho uma editora, eu sou o pastor que mais vendo livro. Nos últimos 10 anos eu vendi mais de 10 milhões de livros. Eu tenho alguma coisinha, eu tenho casa pra morar, meus filhos têm casa pra morar. E esse povo, meu Deus, será que isso não mexe com as pessoas? Pra onde vamos? Não é uma questão da vaidade política. Ai, porque é religioso. Não. Onde é que nós vamos? Onde é que o povo... Será que o povo brasileiro acorda? Tem a ver com vocês? Tem a ver com esse povão? Eu lido com pessoas. A minha igreja tem nego da alta, certo? Porque nós somos um extrato social. Minha igreja tem doutores, tem PhD, tem professores universitários, mas tem gente do povo. E eu fico vendo como esse povo que é enganado por esses governantes populistas falsos para se manter no poder, como é que eles são enganados? E olha que eu sou um pastor e oriento e falo e mostro, mas eles ficam desconfiados de você, sabe? Porque foram ludibriados, sabe, para a necessidade. Você sabia que os instintos mais veementes do ser humano é fome e sede? São os instintos mais veementes do ser humano. Por causa disso, o cara faz uma loucura. Eles vão lá e atingem isso aqui é a comida, ó. Olha aqui a comida. Então, eles ficam dizendo, vão tirar isso de mim. A manutenção de um exército de miseráveis para se manter no poder. Olha, vou dizer uma coisa para você. Não é um voto, querida. Não é só a revista Veja. Não é uma questão do que a revista defende ou ataca. Não é isso. A coisa é muito grande. Tem a ver com a nossa nação, a história. Qual o povo, querida? Pega aí, gente. Vai ler. Pega aí. Não precisa ser nenhum historiador. Qual é um povo que suporta tanta bandidagem, tanta ladruagem, tanta corrupção e não reage pacificamente quieto? E uma elite da sociedade... E as pessoas de bem da sociedade que não são elite, a classe média que está aí, e gente pobre que é inteligente, que está vendo. Como é que nós podemos aceitar isso e nos dobrarmos a isso e ficarmos como vendo a banda passar e a desgraça acontecer na nossa nação? Isso foi a pior coisa que aconteceu no nosso país, eu acho que na história do nosso Brasil. Acho que foi a pior coisa que aconteceu na história política do Brasil. Tudo bem, Silas Malafaia, a gente conversou sobre política, mas tem outros tantos assuntos, porque eu não vou deixar o pastor sair daqui sem falar daqueles temas que correm as redes sociais, é o beijo gay, a propaganda do Boticário, aquela coisa toda, a gente volta já.